Bom dia. Hoje vamos começar com um ponto novo. Quem sabe seja um dos mais interessantes até que nós temos, que é a chamada ação popular. A ação popular, ela tem origem lá no direito romano, onde onde existia uma ação que dizia que o cidadão tutelava os direitos da comunidade. Ou seja, o cidadão representava a comunidade e ele tinha legitimidade para falar em nome de todos, tutelar os direitos de todos. Então, o cidadão, ele tinha legitimidade para tutelar os direitos da comunidade. Então, nós vamos verificar que isso ainda continua no nosso caso. É uma das poucas formas do exercício da democracia direta. Nós sabemos que tem a democracia direta, quando nós a exercemos diretamente, não é? E a democracia indireta é quando nós exercemos através dos nossos representantes. Essa ação popular é uma forma de democracia direta. Então, a razão de ser desta ação é que a coisa pública não é de A, B ou C. A coisa pública é do povo. E, portanto, qualquer pessoa pode representar e defender a coisa pública em nome do povo. O Estado está a serviço do povo, está a serviço do cidadão. Ele não está acima do cidadão, ele está a serviço do cidadão. Essa é a premissa da ação popular. A coisa pública não pertence a esta ou aquela pessoa. A coisa pública não pertence aos governantes. A coisa pública pertence ao povo. Portanto, partindo-se dessa premissa, é que se desenvolve a ação popular. A ação popular é extremamente importante. E então nós vamos verificar que ela tem aplicabilidade numa série muito grande de situações. Eu só vou citar um exemplo, para vocês terem noção do alcance da ação popular. Uma das espécies da ação popular é o processo de impeachment. Processo de impeachment do presidente da República, do governador do Estado, ou processo de impeachment, em que, pela prática de crimes de responsabilidade, pela prática de crimes de responsabilidade, e crimes de responsabilidade é um tipo de crime, é um crime de tipo aberto. Nós estamos acostumados a estudar o direito penal quando nós falamos do tipo, não é, fechado, não é, que não se aplica a analogia. Os crimes de responsabilidade, ao contrário, eles são de tipos abertos. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês terem noção disso. Lá, o artigo 85 da Constituição fala: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República, aqui especificamente contra o presidente, que atentem contra a Constituição Federal. Qualquer ato que atente contra a Constituição Federal. E daí ele vai dizer: e especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público,
contra a existência da União, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Bem, aqui no artigo 85 apenas especificam alguns crimes de responsabilidade, mas esses são apenas alguns, porque diz a cabeça do artigo 85 que crimes de responsabilidade são aqueles atos do presidente da República que atentam contra a Constituição Federal, de maneira geral. Na sequência, ele especifica alguns, mas não significa que são só esses. Esses crimes de responsabilidade indicados aqui, ou seja, que atentem contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, são meros exemplos. Então, eles não são números cláusulos, eles são números abertos. Bem, e notem, então, que a importância da ação popular, que uma das espécies da ação popular é o processo de impeachment, principalmente do presidente da República. Por que é ação popular? Porque o impeachment só pode ser requerido pelo cidadão, pelo cidadão que nós vamos olhar, o cidadão no exercício dos seus direitos políticos. Não pode ser requerido pelo Ministério o Ministério Público, não pode ser requerido por mesa da Câmara ou do Senado, não pode ser requerido por partido político, não pode ser requerido pela OAB, só pode ser requerido pelo cidadão. Esse é o legitimado para a ação popular. Então, é o cidadão tutelando os direitos da comunidade, inclusive o cidadão afastando o presidente da República sem entender que ele não está cumprindo com a Constituição. Qualquer ato que ele praticar e que não esteja de acordo com a Constituição. Bem, esse é apenas um exemplo de ação popular. A ação popular entrou no nosso ordenamento jurídico com a Constituição de 1934, considerado uma das constituições mais evoluídas que nós tivemos. Porém, ela foi de pouca duração, né? Ela desapareceu e a ação popular desapareceu com a Constituição de 1937, que foi a Constituição do chamado Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas. Então, na Constituição de 37, ela desaparece. Ela retorna, e daí para não mais desaparecer, com a Constituição de 1946. E hoje ela está consagrada lá na nossa Constituição, lá no... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, por meu óculos de novo. Lá no artigo 5º, inciso 72, que vai dizer o seguinte: qualquer cidadão, e agora a gente vai daqui a pouco explicar qual cidadão, não é todo e qualquer cidadão. Cidadão aquele que esteja no exercício dos seus direitos políticos, ou seja, cidadão aquele que é eleitor. Não é o nacional, é o cidadão eleitor. O analfabeto pode ser cidadão para fins de ação popular? Se ele for eleitor, sim. Se não for eleitor, não. O garoto de 16 anos pode ser autor de uma ação popular? Se ele for eleitor, sim. Se não for eleitor, não. Então, eles têm que estar
no gozo dos seus direitos políticos. Os direitos políticos, a pessoa pode ter e vir a perder os direitos políticos. Na verdade, não, perder não, ter suspenso os direitos políticos, porque a cassação dos direitos políticos está aqui disciplinada no artigo 15 da Constituição, que vai dizer: é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda não pode ser cassada, mas pode perder, ou suspensão só se dará nos casos de, inciso primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, ele é brasileiro naturalizado. Tem direitos políticos? Sim. Pode entrar com ação popular? Sim. Mas se ele tiver cancelada a sua naturalização, perde os direitos políticos, não é? Incapacidade absoluta. A pessoa é uma pessoa normal, mas de repente teve problemas mentais, não é? Perdeu a sua capacidade de gerir a si, a seus próprios bens, então aí também ela perde os direitos políticos. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Então, a pessoa condenada criminalmente, ela perde os direitos políticos. Mas aí os direitos políticos são suspensos, porque quando ela terminar de cumprir a sua condenação criminal, ela readquire os seus direitos políticos. Então, ela só perde seus direitos políticos enquanto a condenação criminal estiver surtindo os seus efeitos, não é? Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Aí vai tratar dos chamados eximidos. Nós temos, parece que, o exemplo dos testemunhas de Jeová. Eles não cumprem não serve o exército lá por uma questão religiosa, não é? Bom, o artigo 5º, inciso 8º diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, é o caso, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas. Então, ele invoca a questão religiosa para eximir-se da prestação do serviço militar. Mas o serviço militar é uma obrigação a todos impostas. Então, teoricamente, ele não poderia perder direitos porque não quer cumprir lá o serviço militar. Então, vamos ler de novo o dispositivo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, estou dando exemplo do testemunho de Jeová, não é? Ele se recusa a cumprir o exército, ele perde os direitos políticos, ele é considerado o eximido, não é? Porque a Constituição usa essa expressão para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos. Então, ele é considerado eximido e daí não pode propor uma ação popular, porque ele perdeu aí os seus direitos políticos. Eu questiono muito isso, porque vai falar no final deste artigo, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas,
e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. Ora, ele tem essa oportunidade. Eu não vou servir o exército, tá lá, né? Fazer lá o serviço militar. Mas me deem uma prestação alternativa, porque se eu exercer e cumprir essa prestação alternativa, eu não me considero eximido. Mas o que acontece é que não se tem dado essa prestação alternativa e ele é considerado eximido e também perde os seus direitos políticos. E aqueles também condenados por improbidade administrativa, lá nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Bem, essas pessoas que podem ser eleitoras ou que eram eleitoras, como aquele que foi condenado criminalmente, não é? E daí teve suspenso seus direitos políticos, esses também não podem entrar com ação popular. Só pode entrar com ação popular o cidadão eleitor que esteja no gozo dos seus direitos políticos. Esta é uma ação que precisa de advogado, não é igual ao habeas corpus, que não precisa de advogado, ela precisa de advogado. Há uma súmula para deixar bem claro que é só o cidadão que pode propor, a súmula 365 do Supremo. Vou conferir aqui se é do Supremo ou é do Superior, mas eu acho que é do Supremo. Súmula. O Supremo Tribunal Federal, que vai dizer: pessoa jurídica não tem legitimidade para propor a ação popular. Pessoa jurídica tem legitimidade para propor mandado de junção, pessoa jurídica tem legitimidade para propor mandado de segurança, mas pessoa jurídica não tem legitimidade para propor a ação popular. A regulamentação da ação popular está lá numa lei 4.717 de 1965. Mas vocês vão me perguntar: mas, professor, se a ação popular nossa está regulamentada na Constituição Federal de 1900, está prevista na Constituição Federal de 1988, como que ela pode estar regulamentada através de uma lei lá de 1965? Pode. É também o fenômeno da recepção. Essa lei é anterior à Constituição, mas ela foi recepcionada pela Constituição. Ela está de acordo com a Constituição. Porque as leis anteriores à Constituição, elas são revogadas quando expressamente houver revogação, e não é a nossa Constituição de 88, não põe lá: ficam revogadas todas as leis anteriores à Constituição de 88. Não. Mas a forma da revogação das leis anteriores é quando está expressamente previsto ou quando a lei anterior é incompatível com a lei posterior. É isso que nós falamos de recepção. Se a lei anterior for compatível com a lei posterior, ela não será revogada, ela será recepcionada. Se a lei anterior for incompatível com a lei posterior, aí sim ela não será recepcionada. E a lei anterior pode ser
totalmente compatível ou parcialmente compatível com a lei posterior. E aí nós dizemos ela foi parcialmente recepcionada ou totalmente recepcionada. A Lei 4.717 foi recepcionada. O que nós temos que verificar daí é que ela não previa determinadas hipóteses de ação popular, então nós devemos incorporar nessa lei aquelas hipóteses de cabimento da ação popular que não eram previstos daí na época da Lei 4.717 e que agora estão previstos na Constituição. Então vamos para a Constituição. A Constituição, repito, lá no artigo 5º, inciso 73, vai dizer: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Repetimos, cidadão em sentido estrito, cidadão no gozo dos seus direitos políticos. Qualquer cidadão. Pessoa jurídica, não. Só o cidadão. Cidadão eleitor. Mas não aquele que teve seus direitos políticos suspensos, por exemplo, por uma ação criminal. Não. Ele tem que ser eleitor e estar no gozo dos seus direitos políticos. Então, ele vai propor a ação popular comprovando a sua legitimidade através do título de eleitor, não é? E também de uma certidão lá do cartório eleitoral que não tem problema algum, ele está no gozo dos seus direitos políticos, que a sua cidadania, né, não foi suspensa por qualquer daquelas hipóteses que nós já nos referimos, que estão lá no artigo 15 da Constituição Federal. Então, continuamos. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Esse ato lesivo ao patrimônio público, nós iremos verificar lá no artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei 4.717, que vai dizer: considera-se patrimônio público para os fins referidos nesta lei os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, patrimônio público não é só dinheiro. Não. Patrimônio público envolve valor econômico, sim, natural, envolve valor artístico, valor estético, valor histórico, valor turístico. Então, quando se fala em patrimônio público, nós devemos olhar a amplitude, o que significa o patrimônio público, até onde vai o patrimônio público. E tudo isso pode ser defendido quando haja algum ato lesivo a isso, pode ser proposta a ação popular, não é? Para impedir qualquer ato que venha a comprometer, que venha a colocar em risco, não é, o patrimônio público. Bem, então continua. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Ou seja, tem uma sociedade de economia mista, tem uma paraestatal, tem qualquer empresa onde haja a colocação de dinheiro público. Havendo ali uma colocação de dinheiro público, o cidadão pode atuar. O artigo 1º dessa lei 4.717
ele vai esclarecer essa parte, dizendo: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Aqui vai nos dizer, isso também é uma demonstração do alcance do patrimônio, também do patrimônio público. Onde houver dinheiro do Estado, não importa se, como diz o artigo aqui, trata-se de uma sociedade de seguro, de uma empresa pública, de fundações, de autarquias, de sociedade de economia mista, não importa, não importa. Ali há dinheiro público, se ali houver dinheiro público, eu tenho a legitimidade para defender o dinheiro público, esteja ele onde ele estiver. Eu tenho essa legitimidade, porque eu tenho que tutelar o dinheiro público. Ele tem que ser protegido, e eu tenho essa legitimidade para proteger o dinheiro público. Eu já falei para vocês, não é? Em outras ocasiões, nem me lembro se eu falei essa parte, né? Mas que tem um livro do conselheiro João Feder, do Tribunal de Contas aqui do Paraná, que fala: dinheiro público, dinheiro de ninguém. Onde fica, ali se contam histórias de desperdício terrível do dinheiro público, de como o dinheiro público é maltratado, de como o dinheiro público não é protegido, de como o dinheiro público é usado para fins ilícitos, para fins imorais, para a corrupção. E ele diz: não tem ninguém que defenda o dinheiro público. Bem, pela ação popular, qualquer um de nós poderemos defender o dinheiro público. Não ficará mais aquele dinheiro público, dinheiro de ninguém, de que fala João Feder. Um livro muito interessante a respeito dessa questão do dinheiro público. E nós somos fiscais do dinheiro público. Nós podemos fiscalizar e nós podemos promover a ação para defender o dinheiro público. Então, notem a importância desta ação, da ação popular. Infelizmente, muito pouco utilizada. E quando utilizada, de forma a desvirtuar-se a sua finalidade. Vamos continuar com a leitura da Constituição. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Qualquer entidade. O Estado participou, tem lá dinheiro público, também eu sou o fiscal daquela entidade. Posso fiscalizar como está sendo utilizado ali o dinheiro público. A moralidade administrativa. Essa é uma novidade, que não está na lei lá 4.717, mas nós temos que ler
aquela lei agora incluindo esta parte da moralidade administrativa. Nós sempre estudamos desde o começo da faculdade que direito é uma coisa e moral é outra e que eles não se encontram, né? Aqui vem a prova ao contrário. Não, pela Constituição de 88, direito e moral se encontram. Se encontram. E se encontram aonde? Começam a se encontrar na ação popular. Aqui se encontram. Ah, o ato é legal? Ah, o ato é legal, correto. Mas basta o ato ser legal, ele pode ser legal e estar causando prejuízo ao patrimônio público. Mas é legal. Não! Se ele está causando prejuízo ao dinheiro público, ele pode ser legal, mas ele tem que ser também moral. Se ele for um ato imoral, um ato amoral, ele também poderá ser anulado através da ação popular. Então, entra aí a moralidade administrativa. Um campo enorme para nós pesquisarmos até onde vai o alcance, não é? Da moralidade administrativa, não é? Tivemos aí recentemente essa questão do Supremo Tribunal Federal aí cassar aquela nomeação que o presidente fez de um diretor da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. A nomeação ela foi revogada pelo ministro Alexandre de Moraes com base no princípio da imoralidade e também no base do princípio da impessoalidade. Bem, o ato era legal, o presidente da República tem legitimidade para nomear o diretor lá da Polícia Federal? Claro, ele que tem legitimidade, ele é o competente para fazê-lo. Bem, o ato é legal? Mas não foi discutido se o ato era legal, foi discutido se o ato era moral, se era moral. Então, o voto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, vocês devem examiná-la também, devem procurar ler, porque é uma belíssima aula. Não estou dizendo se sou a favor ou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, só estou dizendo que é uma belíssima aula de direito constitucional relativamente aos princípios da moralidade e também o princípio da impessoalidade. Só estou trazendo este exemplo para os senhores verificarem até onde pode ter o alcance o princípio da moralidade, né? No caso, moralidade administrativa. Então, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, a entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente. Eu, cidadão, posso, qualquer ato que vá atingir, não é, o meio ambiente, eu sou legitimado para proteger o meio ambiente. Lá na Constituição, naquela lei anterior, vai falar de bens artísticos, estéticos, históricos e turísticos. Não fala exatamente do meio ambiente, porque naquela época ainda não estava em alta, né, o meio ambiente, mas fala de ali aspectos turísticos. Eu fico imaginando a Itaipu, né, que foi construído na época do governo militar e que acabou com 7 quedas. Se alguém, mas também precisaria um juiz de muita coragem, né? Se alguém poderia entrar com uma ação popular para impedir a destruição de 7 quedas que foi feita por Itaipu.
Afinal, Sete Quedas está a 110 quilômetros acima de Itaipu. Se Itaipu tivesse 1 metro a menos lá daquela altura colossal, salvaria Sete Quedas, não é? Ou se o lago de Itaipu, que também é gigante, mas fosse um pouquinho mais também, salvaria Sete Quedas. E vocês provavelmente não chegaram a conhecer Sete Quedas, mas Sete Quedas é um lugar tão bonito ou mais bonito que as Cataratas do Iguaçu. Imaginem os senhores hoje vendo a construção de uma barragem lá no Rio Iguaçu que acabasse com as Cataratas do Iguaçu. Quem iria admitir hoje? Seria um crime, não é? Contra a humanidade, um crime contra a natureza. No entanto, isso ocorreu em relação a Sete Quedas. Não que eu seja contra Itaipu, não. Eu sou contra Itaipu ter sido construída de tal forma que acabasse com Sete Quedas, que está lá a 110 quilômetros acima da barragem de Itaipu, não é? E o lago termina praticamente em cima de Itaipu, ou seja, parece que foi feito de propósito. Vamos acabar com Sete Quedas e vamos usar para isso a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é importantíssima, é natural, não poderíamos hoje estar vivendo sem a energia que vem de Itaipu. Mas não precisava, para isso, terem destruído as Sete Quedas, não é? Bem, mas precisava alguém que entrasse com a ação popular para impedir a extinção das Sete Quedas. Bem, então, eu estou falando Sete Quedas, dando um exemplo assim gigantesco, mas qualquer meio ambiente eu posso proteger através da ação popular. Então, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Então, a defesa da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural abrange as nossas raízes, abrange inúmeras atividades religiosas, dos folclores. Então, nosso patrimônio cultural é imenso o nosso patrimônio cultural. E também o patrimônio histórico, que temos que preservar. Nós, aqui no estado do Paraná, muitas vezes não damos muita atenção ao nosso patrimônio histórico, não é? Mas precisamos. Eu fui nomeado recentemente por uma comissão aí, para presidir uma comissão, para elaborar um livro sobre a história do nosso tribunal, né, do nosso poder judiciário, desde o Brasil, colônia, para resgatarmos toda a história do nosso tribunal, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Mas o patrimônio histórico envolve... Esse é apenas um pedacinho, não é, do nosso patrimônio histórico que nós estamos tentando resgatar. Mas nosso patrimônio histórico é imenso. E, infelizmente, também tem sido muito mal cuidado. Um dos principais historiadores, não é, do Paraná, Davi Carneiro, ele tinha um museu chamado Museu Davi Carneiro, que se localizava ali na rua Brigadeiro Franco. E esse Museu Davi Carneiro tinha peças históricas em maior quantidade e qualidade do que o Museu Paranaense. No entanto, faleceu
Davi Carneiro, e todo aquele acervo do museu foi vendido, e ao que me consta, para o estado de São Paulo. Não tem nada, na minha ótica, não tem interesse nenhum ficar preservando a história do Paraná, né? Então nós perdemos um patrimônio histórico importantíssimo, não é? Com a morte de Davi Carneiro. Bem, meio ambiente é o patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor isento das custas judiciais e dos ônus de sucumbência. Porque nós sabemos que quando a pessoa perde uma causa, ele é condenado a pagar os honorários do advogado da parte contrária e as custas processuais, custas de perícia, se tiver necessidade de perícia, não é? Bem, então daí a pessoa ficaria com medo. Eu vou entrar com uma ação popular e se eu perder, serei condenado a pagar as custas do processo, serei condenado a pagar as custas de uma perícia, serei condenado a pagar os honorários da parte contrária. Não, a Constituição diz, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. O autor da ação popular, ele é isento do pagamento das custas e do ônus da sucumbência, mesmo que o seu pedido seja julgado improcedente. Todavia, ele terá que pagar as custas e os honorários se ele usar da ação popular com manifesta má-fé. Então, se ficar comprovado que ele usou da ação popular não para proteger o patrimônio público, histórico, o meio ambiente, não. Ele usou da ação popular para alcançar um fim ilícito, para prejudicar alguém. Nós tivemos, eu não sei como é que terminou isso, mas parece-me que na eleição do atual prefeito Greca, houve lá, quando ele estava lá em cima nas pesquisas, houve uma ação dizendo que ele, na gestão anterior, teria se apropriado de determinado bem do Estado que pertencia ao município e levado lá para a sua chácara. Na verdade, aparentemente, eu não conheço bem a história, mas só pelo que se conta, aparentemente, essa ação popular não visava a proteção deste ou daquele objeto. Visava principalmente derrubar o candidato Rafael Greca da sua posição lá que ele se encontrava nas pesquisas eleitorais. Bem, então, nós temos que verificar que algumas vezes, a ação popular, quando ela busca um objetivo que não é a proteção, mas o objetivo de prejudicar alguém, aí nessa hipótese, se o pedido for julgado improcedente, o autor poderá ser condenado ao pagamento das custas e os honorários. Mas, caso contrário, não. Caso contrário, ele está isento do pagamento das custas e dos honorários. Bem, essa foi uma introdução à ação popular e na nossa próxima aula iremos tratar de maneira mais específica a respeito da Lei 4.717.